Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Sinfrônio. Muito obrigado por acessar o nosso canal, o canal Teologia Espontânea. Se você é novo por aqui, te peço por gentileza, faz aí a tua inscrição, não custa nada, é gratuito e isso irá contribuir muito para o nosso trabalho, tá bom? Deixe seu like, deixe seu comentário, você faz parte desse canal. Queridos, eu quero falar nessa oportunidade de 4 tipos de doutrina. As religiões, fora o cristianismo, são bem aceitas pelo mundo, porque não precisam de uma mudança radical, de uma conversão absoluta. O que é doutrina? Eu quero falar exatamente sobre o que é uma doutrina. Doutrina é definida como um conjunto de princípios básicos que servem, que norteiam um sistema. Pode ser político, pode ser religioso, pode ser filosófico, literário. No nosso caso, a doutrina dos cristãos evangélicos é uma doutrina apostólica, uma doutrina que vem dos evangelhos do Senhor Jesus. No nosso caso específico, nós somos cristãos que seguimos o evangelho do Senhor Jesus. E Jesus, certa vez, ele disse em João 7,16: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Observe que a doutrina que o Senhor Jesus veio ensinar, proclamar, pregar, é uma doutrina divina. Mas eu quero falar de 4 tipos de doutrinas que existem. A primeira doutrina é a doutrina dos homens. E a doutrina dos homens, ela é caracterizada pela temporariedade dela. É uma doutrina que não vem de Deus e ela se molda, ela se adapta de acordo com o tempo, que o tempo vai se passando. E a Bíblia diz em Colossenses, capítulo 2, versículos 22 e 23, eu quero ler com vocês o seguinte: Colossenses 2, 22. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Observe que esse texto é muito claro, o apóstolo Paulo falando que a doutrina humana, a doutrina de homens, ela serve para satisfazer o ego, satisfazer a carne. Por exemplo, doutrinas que no passado existia, que hoje não existe mais. Antigamente, o cristão, o crente, não poderia ter televisão na sua casa, e hoje é comum. Doutrina de homem que passou, o homem não poderia usar bermuda, short. Isso com o tempo foi passando. Hoje o cristão, ele pode usar sim, com certeza, uma bermuda, não tem o menor problema. Antigamente era proibido bateria nas igrejas, rock, porque era considerado coisa do demônio. E hoje nós temos baterias nas igrejas. Então são doutrinas humanas, preceitos humanos que passam com o tempo. E essa doutrina, obviamente, nós não devemos seguir. A segunda doutrina é a doutrina dos hereges. O que é doutrina dos hereges? É aqueles que pregam heresias. Heresias, querido, a heresia é a negação que afeta a doutrina bíblica verdadeiramente. Por exemplo, doutrina dos hereges nega a Trindade. Doutrina dos hereges nega a divindade de Cristo. E a Bíblia diz em Tito, capítulo 3, versículo 10, o seguinte: ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Então, nós não devemos seguir a doutrina dos hereges, porque eles já estão condenados e distorcem a palavra de Deus, pervertem a doutrina bíblica apostólica. Terceira
Terceiro tipo de doutrina, a doutrina de demônios. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Espíritos enganadores, espíritos de demônios, são doutrinas que totalmente divergem, são antagônicas à doutrina bíblica que o Senhor Jesus veio ensinar aqui na terra. A quarta doutrina, a doutrina de Deus. A doutrina de Deus é muito clara quando o Senhor Jesus disse que a doutrina dele, que ele pregava, não era dele, era de Deus, é de quem o enviou. Então, a doutrina de Deus é a doutrina divina, é uma doutrina que nós devemos absorver os ensinamentos que a Bíblia nos fala. A Bíblia é muito clara quando ela diz em 1 Timóteo 6, versículo 3. 1 Timóteo 6, 3 diz assim: se alguém ensina alguma doutrina e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que, segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas. Observe que a doutrina de Deus, ela é basilar, ela não pode ser mexida, são recheadas de princípios que não podem ser pervertidas em absoluta. A doutrina de Deus é trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. A doutrina de Deus fala que Jesus claramente é o Salvador, é o Messias prometido. A doutrina de Deus fala que Jesus morreu pelos nossos pecados e que em breve vai voltar para buscar a sua igreja. Espero que esse pequeno ensino tenha sido útil para você e que você cresça cada vez mais na graça e no conhecimento. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você e a sua casa. Tchau.